tá pegando fogo no STF. Tarde agitadíssima em Brasília. Uma verdadeira bomba que pode cair agora no colo do ministro Alexandre de Moraes, que vem diretamente dos Estados Unidos. Ele está sendo acusado de um crime bárbaro, que pode até mesmo levar à sua prisão. Quer saber tudo o que está por trás disso? Assista esse react até o fim e vem comigo entender o que pode realmente trazer a prisão do ministro Alexandre de Moraes, que vem diretamente dos Estados Unidos, uma verdadeira bomba prestes a explodir. Alexandre de Moraes Maduro será denunciado nos próximos dias na Comissão Internacional de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos. O advogado Paulo Faria, que defende o ex-deputado Daniel Silveira, é quem vai protocolar a ação. Segundo o Paulo Faria, a decisão de abrir o processo aconteceu por conta das condutas de Moraes no caso de Silveira. O advogado alega que o ministro comete crime de tortura, além de abuso de poder e autoridade. Vale destacar que ontem, Moraes determinou ao governador do Rio de Janeiro informações adicionais sobre o exame criminológico de Daniel Silveira. O laudo médico, enviado há algumas semanas ao STF, é favorável à concessão da progressão de regime. Mas, para Moraes, o documento é superficial, como se as decisões dele fossem um mar de profundidade. Como se aquelas despachinho que vai para... cumpra-se é sigiloso, fosse assim o poço de profundidade. Além disso, Paulo Faria informou em suas redes sociais que enviou à PGR um pedido de prisão em flagrante, delito de Moraes. Essas coisas que eu não entendo. O advogado diz que o ministro cometeu crime permanente e perpétuo de tortura. Só uma consideração aqui nesse ponto. Ele vai entrar... O caso do Clezão, que morreu na Papuda. Clezão podia ter ido preso? Não. Ele foi em flagrante naquela baciada. Devia ter sido solto porque em 24 horas não teve audiência de custódia, mas não foi. Simularam uma audiência de custódia fake para cerca de 2.000 pessoas. Aí ele foi preso preventivamente. Podia ter sido preso preventivamente? Não. Por quê? Primeiro, porque não tinha o perigo da liberdade dele. Segundo, porque não tinha fatos, comprovações que mostrassem que ele provavelmente quis dar um golpe de Estado. Terceiro, porque ele estava doente. E quando a pessoa está num estado de saúde crítico, o Código de Processo Penal manda você dar uma cautelar alternativa, uma liberdade provisória, mas não mandar para lá. Então, o Clezão não podia ter, mas mesmo assim foi. Ah, o Alexandre não sabia. Tem que saber. Tem uma lei no Brasil que chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, e se um analfabeto não pode falar desculpa, eu não sabia que a lei era assim, imagina um ministro do Supremo que tem, em tese, notável saber jurídico. Ficou preso. Aí o Clezão passou a ter, além de já não poder ter sido ficado no flagrante por mais de 24 horas, além de não poder ter sido recolhido na prisão preventiva, ele recolhido estava e passou a ter direito à revisão de 90 em 90 dias da preventiva. Então, em 90 em 90 dias, o advogado vai lá, pede, olha, não é o caso, tem que soltar. A médica juntou lá. Ele ignorou. Ele ignorou 90, 180, 270. O Ministério Público já tinha dado parecer favorável, mas passou 90 dias do parecer e o Alexandre de Moraes cagou, simplesmente cagou para o direito do encarcerado. Aí ele morreu, porque se ele não tivesse morrido, estava demorando até hoje. Isso é tortura pelo entendimento do STF hoje. Entendimento do Toffoli, do Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça, entendimento do Gilmar Mendes. O Toffoli ainda chama isso de pau de arara do século XXI. Aí, é claro, o Clezão morreu, teve tortura contra o Clezão, teve abuso de poder, abuso de autoridade. Porque você não conceder a liberdade provisória, aliás, se quer analisar dentro do prazo, razoável é crime de abuso de autoridade.
Entrei com a representação na PGR, a PGR cagou. Aí passou um tempo, eu entrei com a ação privada penal, substituição da PGR. Toffoli cagou. Recorri, cagou. Entrei com embargos, tá lá faz um mês parado para ele olhar. Aí agora o Paulo Faria vai fazer com o Daniel Silveira o mesmo. Porque também há abuso de autoridade, o Daniel Silveira também é vítima de abuso de autoridade e tortura. Que ele merece a progressão do regime de pena e não tem. Aí o advogado dele pediu para a PGR, né, prenda o Alexandre de Moraes. Mas se é para dar prisão em flagrante, o próprio advogado pode dar. Não sei para que pedir para a PGR se a PGR não vai fazer, porque o Paulo Gonorreia tá ali, ó, coladinho com o Gugu. Não com o Gugu não, coitado, o Gugu não tem nada a ver com isso. Tá ali, ninguém solta a mão de ninguém. E agora, levar ao Comitê de Direitos Humanos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, isso eu acho uma boa ideia. Você acha que isso pode dar alguma coisa, Geise? Olha, primeiro que a gente precisa fazer algumas perguntas, né? A primeira dela é que o Alexandre de Moraes considerou o laudo médico do Daniel Silveira, que está com pedra nos rins, algo superficial. Como ele sabe que é superficial? Ele é médico também agora? Além de dono do Brasil, ele também está fazendo uma faculdade de medicina e ele tem a capacidade de decidir se o laudo médico do Daniel Silveira é válido ou não, se é superficial ou profundo. Então, o primeiro ponto é esse. O Daniel Silveira, todo mundo sabe, teve falas lá infeliz, mas não justifica a prisão dele. É importante a gente ainda colocar... Aliás, não existe prisão em flagrante por crime de difamação, injúria Pois é, e não calúnia, existe crime de opinião. Nós temos a liberdade, embora o Alexandre de Moraes não acredite nisso, todo cidadão brasileiro tem a liberdade de ter a sua própria opinião. E aí, se alguém se sentir ofendido com aquela opinião, o próprio regimento da justiça já tem o aparato que faz a punição proporcional à ação, que aí sim você teria a justiça, que é quando você processa ali por danos morais, por calúnia, difamação, enfim, esse tipo de crime. Então, assim, o próprio aparato da justiça brasileira já tem isso, que não respeita isso, o Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira recebeu o perdão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi revogado na canetada, na base da canetada, ação de cima para baixo, completamente autoritária. Também. Então, assim, não era nem para esse cara estar preso. Então, ele está doente, o Alexandre de Moraes agora também está se sentindo médico. Fala, não, ele vai ficar lá preso porque eu, agora que além de imperador, sou médico também, e achei que o laudo está superficial. É igual o João de Deus. E a iniciativa... Não, é pior que o João de Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio... ele é o Deus do João de Deus. Excelente, professor. Ele é o Deus do João de Deus. Ele é pior, assim, é uma coisa absurda. Bela agora, a iniciativa eu acho excelente. Eu vou repetir, quanto mais a gente tornar o que está acontecendo aqui no nosso país público para o mundo afora, melhor, mais chances nós temos de sair desse absurdo. Então, acho que essa é uma ação que a gente tem que apoiar mesmo, tem que deixar muito claro que existe, sim, abuso de poder, e esse abuso de poder vem ali dos membros do STF, mas principalmente do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma excelente iniciativa. E o povo pobre, né, que nem o Clezão, era um comerciante, classe média baixa. Ele não tem direito. Agora, se você é dono de construtora, né, que entra em esquema de corrupção, aí tem direito para todo quanto é lado. No caso do Daniel Silveira ainda tem um agravante. Nós temos liberdade de opinião, como a Geise falou, mas a gente responde por calúnia, injúria e difamação. Parlamentares não, eles são imunes. É a tal da imunidade parlamentar. Então não só a imunidade não foi respeitada, não só a não hipótese de flagrante, prisão em flagrante foi desrespeitada, como também foi desrespeitado por uma razão que a inteligência artificial não cometeria o mesmo erro nesse caso. Porque o perdão presidencial é um ato personalíssimo, porque a perdão é, por definição, pessoal. Então eles tiraram o direito do presidente Jair Bolsonaro de conceder o perdão e também o direito fundamental do Daniel Silveira de recebê-los. Então é pior do que a China, o STF aqui, professor, é pior do que a China. Então ele sabia que estava errado, e ele sabe que está errado. E quando ele não se emenda, ele está torturando de acordo com a visão dos colegas. Percebendo que está derretendo e não vai ganhar de maneira nenhuma a Prefeitura de São Paulo, Boulos muda a sua declaração e se posiciona contra a Venezuela. Boulos afirma que Venezuela é ditadura e persegue opositor. Pissolista deu declarações nesta quinta-feira. Ele mudou a ideia? Porque não era bem isso não, né?
Nesta quinta-feira, dia 26, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que a Venezuela, aspas, é um regime ditatorial. Ele deu declarações durante a entrevista ao telejornal da TV Globo. Ainda sobre o país, o ditador Nicolás Maduro, Boulos disse que trata-se de um regime que persegue opositor. Um regime que persegue opositor, que faz eleição sem transparência, para mim, não é democrático. E ponto. Falou. Ele sabe que não vai ganhar as eleições, né? Tá tentando enganar algum bobo por aí. Porque não era essa a posição dele não, tá? O jornalista e apresentador Alan Severino questionou se Boulos considera o governo de Maduro uma ditadura. Lógico, é um regime ditatorial, declarou ele. O comentário da campanha do psolista é bem diferente do que ele fez em 2018, quando, segundo Folha de São Paulo, ele destacou que a Venezuela não é uma ditadura. Esse foi o react de agora, espero que vocês tenham gostado, eu preparei para vocês com muito carinho. Folha Conservadora vai ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar, e se você é de direita, apoiador de Bolsonaro, já vai deixando o seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa família de direita, você também. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.